Então, gente, bom dia. Espero que todos estejam bem. Finalmente, né, nós vamos falar da área de recursos humanos, que boa parte dos alunos dessa turma fazem parte do curso de RH, e vocês vão poder ter o primeiro contato com as principais atividades que compõem a vida de um profissional de RH, desde as funções mais estratégicas até as mais operacionais, certo? Mas além da gente ver recursos humanos, a gente vai ver um pouco de finanças, não com tantos detalhes, pois vocês já viram um pouco sobre finanças quando vocês estão estudando contabilidade, quando vocês estão vendo a questão dos ativos, dos passivos, de balanços patrimoniais, que vocês já devem estar bem craques nisso daí. Então, a gente só vai ver o que é mais importante para a área de finanças, só que de forma bem resumida. Então, o nosso roteiro de hoje ele perpassa por duas grandes áreas da administração, a área de recursos humanos, onde vocês vão entender o conceito, ou seja, o que é que abrange a área de recursos humanos, os níveis de atuação de RH, que vocês vão compreender os níveis operacional, tático e estratégico daquela pirâmide, o que é que a área de recursos humanos faz em cada um daqueles eixos. A gente vai entender como é que a gente atrai trabalhadores competentes para a organização, atividades que são realizadas principalmente por meio do recrutamento e da seleção. A gente vai ver o desenvolvimento de uma força de trabalho adaptada, né, que é o processo de treinar e desenvolver as pessoas para que elas realizem a sua tarefa da forma melhor possível e mantenham uma força de trabalho comprometida e satisfeita, que são os processos de remuneração, processos de benefícios, de incentivos, para que as pessoas se mantenham motivadas na organização. A gente também vai ver, no segundo momento, um pouco sobre a administração financeira, conhecer como é que essa função ela é importante para a administração organizacional. A gente vai ver os ciclos da empresa, certo? Como os recursos eles são utilizados pela organização, ou seja, como é que eles são explorados, como é que eles servem para investimento e como é que eles servem também para financiamento da organização. A gente vai ver também o diagnóstico financeiro de uma empresa, como é que a gente identifica se uma organização está bem financeiramente. E aí, adentrando no conceito de administração de recursos humanos, a gente tem que essa área se trata de uma concepção e gestão de sistemas formais que garantam a utilização eficiente e eficaz do talento humano na realização dos objetivos organizacionais. Então, a área de recursos humanos ela tem um papel crucial no sentido de que ela tem que fazer com que os talentos, as pessoas que fazem parte das organizações, elas consigam dar os resultados esperados, ou seja, elas consigam fazer as tarefas conforme se espera, ou seja, utilizando os meios adequados, reduzindo custos, gerando produtos de qualidade, como também que os resultados sejam sentidos no consumidor. Então, é uma área muito importante por lidar diretamente com o fator humano da organização, certo? Por isso que eu falei nas nossas primeiras aulas que eu não concordo muito com a terminologia de recursos humanos, e sim com gestão de pessoas, porque recursos humanos dá uma ideia de que as pessoas são apenas recursos, como uma matéria-prima, e nós não somos, nós somos pessoas com sentimentos, com emoções, com necessidades, com expectativas. Então, por isso que eu advogo o termo gestão de pessoas, tá? Quais são os objetivos dessa área tão importante para a administração e tão importante para vocês, aqueles que estão fazendo o curso de recursos humanos? Identificar e atrair recursos humanos qualificados e competentes. É um processo de recrutar e selecionar. Você conseguir atrair as pessoas para participarem de um processo seletivo, fazendo que as pessoas se interessem por uma vaga e que aquelas pessoas, elas participem de um processo seletivo, muitas vezes cheio de etapas, para que ela possa ser selecionada. Adaptar os trabalhadores à organização e desenvolver todo o seu potencial. Isso é feito principalmente através dos processos de treinamento, onde você vai mostrar para a pessoa o que é exigido dela na função que ela vai realizar, mas também você conseguir mostrar para aquela pessoa como é que a sua organização funciona, quais são os valores, como é a cultura organizacional, e manter os trabalhadores comprometidos e satisfeitos com a organização. Isso é feito pelos sistemas de remuneração, pelas temáticas de remuneração variável, como o bônus, por exemplo,
que são formas de fazer com que a pessoa se mantenha comprometida, se mantenha motivada em trabalhar naquela organização. Mas vamos lá. Os níveis de atuação de RH. Como é que funciona a função de RH em cada um dos níveis da nossa pirâmide tão querida, né, que a gente vê desde a nossa primeira aula, né? No nível estratégico, a gente precisa pensar naquilo que a gente viu na aula de planejamento e administração estratégica. É aquele que pensa sobre o todo da organização. Então, na área de recursos humanos, ela vai pensar questões genéricas e não questões específicas. Por exemplo, na área estratégica não vai ter demissão, por exemplo. Sim, na área operacional. Mas vamos ver como é que funciona o nível estratégico. No nível estratégico, ela vai pensar melhorias nas condições de trabalho. Ou seja, como é que eu posso tornar o ambiente de trabalho melhor? Como é que eu posso tornar o ambiente mais motivador? Como é que eu posso melhorar o clima? São questões bem gerais. A definição de políticas de gestão participativa, ou seja, pensar formas das pessoas participarem nos processos decisórios. Isso faz com que as pessoas apoiem mais os processos de mudança. E também uma motivação e uma liderança eficaz, né? As pessoas terem algo a seguir, as pessoas terem algo a admirar, isso é importante. No nível tático, a gente vai ter as principais funções da área de RH. Aqui a gente tem aqueles gerentes médios, né? Que eles vão ser responsáveis pelo processo de recrutamento e seleção, ou seja, pelo processo de atrair e de filtrar as pessoas para as organizações. Processo de treinamento e desenvolvimento, onde você capacita e onde você aperfeiçoa os indivíduos. Processo de avaliação de desempenho, que é algo que a gente viu, inclusive quando a gente estava discutindo controle, que foi a última função da administração. E a questão dos sistemas de remuneração, representado principalmente pelo salário, mas também por outras questões, como a remuneração variável, que permite ao indivíduo receber mais com o salário, ter benefícios a mais. E o operacional. No operacional, a gente vai ter as atividades que lidam diretamente com os indivíduos na questão de formação de arquivo de pessoal, ou seja, ter todas as informações sobre as pessoas que trabalham na organização, mas também ter um arquivo de currículos de pessoas que pretendem entrar na organização. Isso faz parte do nível operacional. Gestão de contratos, tanto o processo de geração de contratos novos, quanto de rescisão de outros contratos, processamento de salários, fazer com que a folha de pagamento seja gerada e as pessoas recebam no dia certo, controle de horários, tá? A questão de folha de ponto, ou então daquele ponto eletrônico, depende de qual organização a gente está falando, certo? Então, vocês conseguem ver que o nível de complexidade ele diminui à medida que desce-se na pirâmide. No nível estratégico, pensa coisas de forma mais geral e para toda a organização. No nível tático, são pensadas as principais atividades de RH. E no nível operacional, o próprio nome já diz, operacionaliza-se, tem a relação com o funcionário diretamente. E aí, a gente entra no primeiro ponto, que é atrair trabalhadores competentes. E nesse ponto, a gente tem o planejamento de RH, o recrutamento e a seleção. Seleção, eu coloquei um slide separado que a gente vai falar de todas as técnicas de seleção que são possíveis. Mas vamos primeiro para o planejamento de RH. O planejamento de RH nada mais é do que você pensar quanto ou quais tipos de pessoas eu vou precisar para a minha organização, qual é a demanda que a minha organização precisa de pessoas. Então, é determinar a necessidade de pessoal. Eu também, nesse processo de planejamento de RH, eu posso identificar se existem funções redundantes, ou seja, pessoas que estão fazendo a mesma coisa sem necessidade. Ou seja, 2 cargos que fazem a mesma coisa quando, na verdade, um poderia fazer. Então, você avalia o que é que pode ser feito. Reconverter essa pessoa para outra função, ou repensar se vale a pena manter as 2 funções redundantes. Definir as necessidades de treinamento para os trabalhadores atuais. Isso é possível através da avaliação de desempenho. Quando você faz a avaliação de desempenho, você consegue identificar se alguém precisa melhorar em algum ponto. E se essa pessoa puder melhorar através de um treinamento, você já providencia isso. Avaliar o impacto de novas tecnologias e novas formas de organização do trabalho na atividade da empresa.
Ou seja, será que a implantação de determinadas tecnologias vai ajudar ou vai atrapalhar? Por exemplo, colocar um relógio de ponto, que é uma tecnologia, vai ser bom para as pessoas? Isso vai gerar uma crise dentro da organização? O planejamento de RH precisa levar em consideração todos esses prós e esses contras. No recrutamento, eu tenho o processo de atrair as pessoas para um processo seletivo. Ou seja, quando vocês veem um anúncio, seja no Facebook, seja no mural da faculdade, um anúncio de estágio, isso é recrutamento. É você tentar localizar onde as pessoas, as possíveis pessoas, os possíveis candidatos estão e tentar divulgar esse processo seletivo para que as pessoas se interessem em ocupar aquele cargo. E é importante definir que o recrutamento ele pode ser interno ou externo. O recrutamento interno é quando você não divulga para o mercado de trabalho, ou seja, externamente à organização, que existe uma vaga. Você procura dentro da própria organização alguém que possa preencher aquela vaga. Vou dar um exemplo para vocês. A coordenadora Marcela de vocês, ela já era professora da FSH desde o ano passado, se eu não me engano. E ela foi promovida a coordenadora esse ano, certo? Ela era da própria organização. Então, ela só foi recrutada internamente, participou do processo seletivo e se tornou coordenadora. Então, você aproveita os talentos internos. Já o recrutamento externo é quando você procura fora da organização. Você quer, muitas vezes, renovar o seu quadro de pessoal. Então, você vai atrás de pessoas que estão fora daquela organização. Já a seleção é um processo de avaliar as competências e qualificações dos candidatos e verificar se eles se adequam aos critérios que estão definidos para aquele cargo, certo? É você conseguir perceber se aquela pessoa, ela se dará bem na função. E como é que você pode fazer isso? Você pode contar com algumas técnicas. Aqui a gente tem formulários de emprego, testes, simulações de desempenho e entrevistas. Quando a gente fala de formulários de emprego, a gente está falando de um formulário que ele pode conter, por exemplo, os requisitos para aquele cargo e você pegar o currículo da pessoa e ir lá marcando se aquela pessoa tem aqueles critérios, se ela atende aqueles critérios. É uma espécie de checklist onde você busca definir aqueles que atendem ao perfil e aqueles que não atendem ao perfil. Já os testes, eles podem ser de 5 tipos, tá? Os testes de inteligência são tipos de teste de QI. É identificar a capacidade de raciocínio da pessoa, a capacidade de resolver problemas, entre outras coisas. Teste de personalidade, vocês fizeram aquele teste que vocês fizeram que tinha cônsul, advogado, enfim. Aquilo ali era um teste de personalidade para identificar certos traços de personalidade. Às vezes a organização quer identificar pessoas com determinados traços que se dariam melhor em um determinado cargo. Testes de aprendizado são testes de conhecimento, onde você quer testar sejam conhecimentos gerais ou conhecimentos técnicos específicos de uma pessoa, se ela atende aqueles requisitos. Biológicos ou fisiológicos são testes físicos, já acontece muito para policial, bombeiro, né? Sempre tem teste físico. E teste de valores. Você tenta identificar os valores que são importantes para aquela pessoa, para você verificar se aqueles valores eles condizem com o que a organização acredita, ou seja, com aqueles valores que são pregados pela cultura da organização. A gente tem também as simulações de desempenho. Simulações de desempenho pode-se subdividir em 2 tipos, amostragem de trabalho e centros de avaliação. A gente vai ver esses 2 no próximo vídeo, certo? Assim como as entrevistas.